Tá, bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Então, a gente vai apresentar aqui o nosso Tech Challenge, né? Nível um do Level 1, da Pós-Tech, Engenharia de Machine Learning na FIAP. Então, apresentando nosso grupo aqui, primeiro a Carolina Denvers, euzinho aqui com minha carequinha, o Matheus aqui e o Walterlan, beleza? Nosso grupo. Vou estar falando um pouco sobre a arquitetura do projeto e o Matheus vai entrar um pouco mais adentro na estrutura do projeto e, enfim, mostrar um hands-on ali, né, de como mostrar o projeto rodando ali e mostrar também a parte do deploy ali que a gente fez, beleza? Basicamente o projeto consiste de dois processos, beleza? O primeiro da API, que vai rodar o scrapping, vai expor algumas rotas, enfim, que a gente vai passar um pouco mais à frente, e o segundo, que é o dashboard de observabilidade feito com o Streamlit, beleza? Aqui falando um pouco sobre as tecnologias que a gente usou. O Python, para fazer, principalmente por causa da parte do web scraping ali, o Fast API como biblioteca framework ali para fazer um API RESTful com Python. Aqui está o servidor, né, que a gente usou, o Streamlit, como eu já falei, para fazer o dashboard web e observabilidade e essas bibliotecas para ajudar na parte do dashboard ali. Usamos o Docker também para isolar a aplicação e facilitar um pouco ali no deploy dela, né? E deixar ela cloud native, digamos assim. Então, basicamente, tecnologia é isso. Eu vou falar um pouco aqui sobre o fluxo principal da aplicação, que é a parte de starter do web scraping, beleza? Como está feito hoje? Então, basicamente, o usuário entraria ali no Swagger e no Swagger ele daria um post, né, nessa rota, scrapping barra trigger, para que seja iniciado o scrapping no site que foi proposto pelo Tech Challenge, beleza? É, Voltando aqui, quando esse scrap é finalizado, é guardado em um ponto CSV, em um arquivo CSV, no próprio file system do container, beleza? É, Essa aqui é uma arquitetura simplificada e já já eu vou mostrar como seria uma arquitetura mais robusta, né? Desse serviço. Aqui nós temos o mesmo fluxo, mas tratado por um outro tipo de cliente, que seria uma API interessada, né, nesse scrapping. Então, como eu disse, ela faz a requisição post ali na API que a gente construiu para fazer o scrap e guardar o CSV. É... Só um detalhe que essa resposta, né, dos entes com essa mensagem aqui no body, scrap started, é feita antes da conclusão do scrapping da geração do CSV. Então, isso aqui não é um processo síncrono, né? O scrapping só é finalizado depois de um tempo, beleza? E como é que o, a parte interessada vai saber, né? Quando esse scrapping for finalizado. Então, aqui a gente trouxe uma arquitetura proposta, né, mais robusta para esse serviço, que seria o quê? Adicionar um proxy aqui, como o Nginx, para até funcionar como load balance, se a gente quiser escalar esse container aqui, né, aumentar o número de réplicas, a gente pode usar o Nginx aqui como load balance. Para guardar o CSV, a gente pode tanto usar um bucket quanto de estrutura de CSV em tabelas ali e guardar no banco relacional ou até no banco não relacional, beleza? E a gente pode utilizar um broker para avisar os outros sistemas interessados que vão ser inscritos nesse tópico de que o script foi finalizado. Então, a ideia aqui é o quê? Uma aplicação, ou usuário, enfim, starta, né, o scrapping no site proposto. Quando esse script é finalizado, a aplicação dispara para o tópico um evento sinalizando que, a, que o script foi finalizado e os outros serviços podem vir consumir esse dataset do nosso serviço aqui que a gente criou, beleza? O Matheus vai passar um pouco mais agora por outras partes, como eu já disse, pelo hands-on, e eu vou dar ele na máquina dele. Valeu. Perfeito. Compartilhar a tela aqui. Bom, conforme o Hugo falou, eu vou detalhar um pouco aqui como é que está a estrutura do nosso projeto, né? Então,
A gente fez uma divisão aqui, né, os arquivos de configurações em algumas pastas específicas. Então, dentro da pasta tc01, a gente vai ter uma pasta chamada API, dentro da API a gente vai ter um arquivo chamado main.py, né? Bom, basicamente é o arquivo principal onde a gente vai ter a configuração das principais bibliotecas que a gente utiliza no projeto, que é o FastAPI, e o vCorn, né, que a gente utiliza como servidor para rodar a nossa aplicação. E aí temos também algumas adicionais, como o JWT, que é para a gente implementar, né, a autenticação nas rotas. E lá dentro também a gente tem algumas funções lá que basicamente vão fazer um parseamento baseado nas informações que ele pega do CSV para deixar, né, um pouco melhor para a gente conseguir exibir nos endpoints, tá? Então aqui é mais um arquivo geral, né, das configurações, e aí a gente tem routers que a gente consegue detalhar um pouco mais, então com relação às rotas dos livros, né, categorias, métricas aqui com relação à rota que a gente utiliza para alimentar o dashboard feito com Streamlit. Logs.py, que é um middleware que a gente também está utilizando aí para poder plotar os gráficos. E a partir do script do scrapping que a gente também consegue rodar ele de forma local, tá? E aqui é onde a gente inicializa o serviço do Streamlit, tá? É basicamente isso. E tudo isso, para rodar localmente, a gente consegue rodar via Docker. Tudo isso vai estar detalhado aqui no nosso README. Então, eu vou já demonstrar aqui o deploy que a gente fez dentro do render, tá? E basicamente ficou assim a estrutura das nossas rotas, né? A gente dividiu por Auth, Admin, Health, as rotas core pedidas no projeto e as rotas alternativas, né? Então, o funcionamento da autenticação é bem simples, né? A gente tem uma rota aqui de autenticação, tá? Então a gente colocou um usuário e senha genérico aqui só para fazer uma demonstração. Então ele gera um token, a gente pega esse token, né? Antes de autenticar, vou demonstrar para vocês que não funciona se a gente não autenticar, né? Porque se eu der um get aqui, ele vai me dar uma resposta que não está autenticado, né? Então precisa necessariamente fazer essa autenticação. E aí se eu tentar dar o get de novo, ele retorna o status ok e me retorna que tem, né, um total de 1000 livros, que é o total que tem dentro do site lá do book, né? E tem essa rota muito importante, né, que o Hugo já comentou, que é a rota de scrapping, né? A gente consegue ativar um trigger aqui, que ele vai começar, né, a realizar o scrapping, né? E depois ele vai salvar tudo dentro do CSV. Então, no caso, como a gente já tem salvo, o que ele vai fazer basicamente aqui é fazer um replace dentro do CSV existente, né? Agora indo aqui para as rotas core, né, a gente tem o de listar os livros, né? Então tem uma configuração de paginação aqui, tudo certinho, né? Então se a gente der um execute, ele vai listar aqui pra gente, né, o preço, o título, né, o ID. E aí com esse ID a gente consegue, por exemplo, pesquisar um livro, né? Aqui pelo título, pela categoria, a gente consegue pesquisar. Pelo ID a gente consegue fazer isso, né? Então se a gente quiser colocar um ID2 aqui, por exemplo, dar um execute, ele traz. Como eu estava dizendo, né, a gente consegue buscar pelo ID e também buscar por títulos, né? Então, vou pegar um exemplo aqui rápido. Vou pegar um exemplo aqui, vamos copiar o título. Vamos vir aqui, pular o título aqui. Então, execute. Ele já me retornou exatamente, né, o livro pelo título. Então, a gente consegue fazer tipo de pesquisa, né? Aqui é uma rota basicamente para listar as categorias, né? Todas as categorias listadas aqui dentro do site. E aqui nas opcionais a gente consegue ter uma segregação maior, né? Então a gente consegue filtrar pelo range de preço,
né? A gente consegue listar o top rated, né? Então, por exemplo, os 10 mais bem avaliados, né? E aqui ele faz uma ordenação por preço, né? Então, além de ter a melhor avaliação, quais são os mais baratos, tá? Então, é basicamente isso o nosso projeto.